Há pouco tempo tivemos uma eleição no Brasil e no segundo turno das eleições concorreram Haddad de um lado e Bolsonaro do outro lado. Olha, temos que concordar que foi uma eleição muito disputada e que houve uma enorme divisão na sociedade. Foi fácil observar isso. E essa divisão, por exemplo, ocorreu na casa de um casal de amigos. O marido é um policial federal e a mulher uma defensora pública. Acontece que o marido tinha como candidato da sua preferência o Bolsonaro e a mulher o Haddad. E aí, puxa, num certo momento, na efervescência daquela disputa, o meu amigo reclamou: puxa vida, eu não entendo como é que a minha mulher vai votar no Haddad. Puxa vida, eu não entendo isso. Eu a amo, temos filhos em comum. E como é que ela pode votar no Haddad? Puxa, esse candidato defende muitas coisas que eu não concordo. Bom, do outro lado, ela falava mais ou menos o mesmo. Puxa, eu não entendo. Eu amo meu marido. E como é que uma pessoa que eu admiro vai votar no Bolsonaro? Olha, o que ocorreu naquela casa, a gente pode observar, e eu observei, que aconteceu com inúmeros amigos meus. Identifiquei amigos que admiro pela inteligência e caráter que votaram no Haddad. E da mesma forma, amigos que admiro pela inteligência e caráter que votaram no Bolsonaro. Puxa, mas então, o que leva alguém a escolher um certo candidato? Essa que é a questão. Puxa, essa questão surgiu após a eleição de forma evidente. Afinal, como é que ocorre tal escolha? Temos que raciocinar logicamente sobre isso. Precisamos apresentar argumentos. E é isso que vamos fazer a seguir. Um exercício de raciocínio crítico, para tentar entender o que leva alguém a fazer uma escolha de um voto. E aí a gente observa que há pessoas inteligentes e com caráter, digamos, com bom caráter dos dois lados. Mas para raciocinar criticamente, devemos seguir um certo caminho. O exercício do raciocínio crítico demanda certos princípios. E, nesse tipo de raciocínio, o nosso primeiro passo é escolher algumas ferramentas. É sempre assim. Para raciocinar criticamente, qual é o primeiro passo? Escolher ferramentas. E nesse caso? Olha, nesse caso, vamos escolher, eu diria, três premissas, três ferramentas. A primeira delas é a noção lógica de causa e efeito. A segunda ferramenta, a teoria do campo de Pierre Bourdieu. E mais uma coisa que nós vamos considerar, que é uma afirmação de Zygmunt Bauman, do filósofo Zygmunt Bauman. E no decorrer desse raciocínio que vamos fazer, essas coisas serão apresentadas. Puxa, mas o que significa isso? Observe. Tais ferramentas serão nossas premissas nesse exercício de argumentação. Então, é claro, todo mais dependerá dessas ferramentas.
temos então uma escolha arbitrária de premissas, de ferramentas. E se você não concordar com isso, puxa, faça outras escolhas. E então você poderá ter conclusões diferentes. Então, o que estamos fazendo é o seguinte, preste atenção. Algumas escolhas que estamos fazendo determinam a nossa forma de raciocinar e, portanto, nossas conclusões. E como essas escolhas são arbitrárias, nossas conclusões não serão verdades universais, digamos assim. Serão apenas verdades relativas às escolhas iniciais. Essas três ferramentas que estamos considerando. Portanto, olha só, nesse contexto, com tais afirmações, tentaremos responder, de maneira superficial, é claro, quais são as premissas que levam uma pessoa a fazer uma escolha de um voto? Quais são as causas que corroboram tal escolha? É isso que vamos fazer. Então, para exercitar criticamente, para raciocinar, vamos supor uma situação fictícia. De um lado, 2 eleitores, o Zé e a Maria, digamos. Do outro lado, 2 candidatos, o Tchão e o João. Puxa, estamos considerando uma situação fictícia para que não sejamos, digamos, influenciados pela situação real de Haddad de um lado, Bolsonaro de outro. Estamos querendo transcender essa situação real para uma situação fictícia mais geral. É isso que estamos fazendo. Então, de um lado, vamos ter o Zé e a Maria, e do outro lado, como candidatos, o Tchão e o João. E vamos raciocinar logicamente sobre quais premissas levam, por exemplo, o Zé a escolher votar no Tchão. E da mesma forma, por que a Maria vota no João? Então, e de uma forma bem simplificada, podemos dizer que um eleitor escolhe um candidato se esse o contempla com as suas expectativas. É mais ou menos isso, né? O Zé, por exemplo. O Zé votará no Tchão se o Tchão contemplar suas expectativas. Mas a questão é a seguinte, o que significa isso? Contemplar expectativas. É claro que isso pode significar muitas coisas, muitas. Por exemplo, ganhar um par de botinas. Puxa, é isso mesmo, pô. O Zé ganha um par de botinas do Tchão e o Zé vota no Tchão. Mas preste atenção, hein? Estamos falando de ganhar um par de botinas numa situação bem figurada. Isso pode significar muitas coisas. O emprego é um par de botinas. A mãe do Tchão vota no Tchão. Por sentimento, por carinho, por afeição. Isso também é par de botina. O assessor do Tchão, que imagina um belo de um carro lá na Assembleia, puxa, vai votar no Tchão, porque vai ganhar também um par de botina. Então, observe que essa história do par de botina é muito mais do que o fato físico da botina em si. Olha, prescender do par de botinas significa não querer nada em volta para votar no Tchão. Ir simplesmente pelas ideias. Poxa, mas essa história de contemplar expectativas pode acontecer coisas meio incríveis também. Poxa, olha só. O Zé simplesmente joga uma moeda para cima e se der cara, ele vota no Tchão, e se der coroa, ele não vota.
Pode também, tem gente que faz isso. A gente chega lá na urna, simplesmente digita lá qualquer coisa. Está pouco se importando com aquilo. Isso também pode acontecer. Mas há um outro caso. O Zé vota no Tchão porque se identifica com os valores que o Tchão diz defender. Temos mais ou menos o seguinte esquema. Apresentamos nessa folha, de uma maneira simplificada, a implicação do voto, que determina a sua escolha. Suponha o Zé, por exemplo. Dadas que as expectativas do Zé são contempladas, isso implica o voto do Zé. Ou seja, essas expectativas serão contempladas ou não, dado, digamos, um confronto com as propostas de um candidato. Mas quais são essas expectativas do Zé? Olha, evidentemente que vai depender da situação. Isso pode ser, por exemplo, um par de botina. Mas a questão é a seguinte: não tem botina para todos os eleitores. O Tchão não tem como oferecer botina para todos os eleitores para que todas as expectativas de todos os eleitores sejam contempladas. Mas o eleitor, o Zé, por exemplo, pode jogar cara ou coroa. Olha, mas isso também é engraçado, porque há uma responsabilidade natural das pessoas. Em geral, as pessoas não jogam cara ou coroa para escolher um candidato. O nosso foco será nessa condição, nessa situação. Na situação em que o Zé procura se identificar com o Tchão a partir das suas propostas, das propostas do Tchão e das expectativas, das suas expectativas. Então, se o Zé se identifica com o Tchão, estamos usando esse símbolo para caracterizar esse fato, nessas condições, o Zé vota no Tchão. Então, observe o seguinte: o que o Zé tem na sua cabeça é essa implicação, a implicação do voto. E, dada essa implicação em sua cabeça, ele confronta suas expectativas com propostas não só do Tchão, mas de vários candidatos. Observe que o Zé tem em sua cabeça uma implicação, a implicação do voto. Mas a questão é a seguinte: só essa implicação não garante a escolha do voto. Como assim? Imagina que lá na cabeça do Zé tem uma implicação que diz o seguinte: A implica B. Só dessa implicação de A implica B, que está lá na cabeça do Zé, ele não conclui B. Antes de mais nada, ele tem que ver o seguinte: se o antecedente dessa implicação, se o A é contemplado ou não. Expectativas implica voto. Temos lá só a implicação. Qual o próximo passo? Verificar se as expectativas são satisfeitas ou não. Observe um esquema a respeito dessas ideias. Na cabeça do Zé tem essa implicação, a implicação do voto. Expectativas implica voto. E o Zé observa, tenta observar se suas expectativas são contempladas ou não. Zé confere se suas expectativas estão contempladas. Se esse for o caso, ele conclui o seu voto. Então, o que temos aqui é o quê? Como causa, expectativas contempladas. E como efeito, o voto. Temos aqui uma relação de causa e efeito. De uma maneira esquemática. Olha, essa implicação é uma implicação assim, A implica B. Olha, só dessa implicação não podemos concluir efeito algum. Não há efeito só com a implicação. Estamos à procura de uma causa. A causa é o A. Dada a causa e dada a implicação, concluímos o efeito. Temos uma relação de causa e efeito. Ou seja, esse efeito só aparece quando ocorre essa causa. Não há efeito sem a causa contemplada. Esse
esquema de raciocínio é muito importante em lógica e até tem um nome: modus ponens. Usamos modus ponens para estabelecer relação de causa e efeito. E agora, o que precisa acontecer para que as expectativas do Zé sejam contempladas? Não é fácil responder tal questão, meu amigo. E, por isso, vamos simplificar bastante. O que estamos fazendo é apenas uma argumentação inicial. Vamos, então, considerar apenas alguns aspectos dessa questão. Vamos considerar que tais expectativas são contempladas se há uma identificação entre o eleitor e o candidato. E que, para que tal identificação ocorra, é necessária uma convergência de valores. Ou seja, os valores defendidos pelo Tião são também defendidos pelo Zé. Puxa. Isto é, do ponto de vista de valores, o Zé concorda bastante com o Tião. E é por isso que o Zé acaba votando no Tião. Veja o esquema. Observe nessa folha o raciocínio que tem como efeito um voto. Como dissemos, o indivíduo vota em alguém se tem expectativas contempladas. Mas, quando é que ocorre que as expectativas são contempladas? O que sabemos é o seguinte: se há uma identificação entre o eleitor e o candidato, isso implica em expectativas contempladas. Mas quando é que há essa identificação entre o eleitor e o candidato? Sabemos que essa identificação ocorre se acontecem que os valores do candidato e do eleitor há muito em comum. Se isso ocorre, então, valores em comum, daqui eu concluo a identificação. Ou seja, dada essa causa, valores em comum, tenho esse efeito, o voto. Raciocinando da causa para o efeito, observe, dado que há valores em comum e que valores em comum implica identificação, concluo identificação. E dado que conclui identificação e que identificação implica em expectativas contempladas, concluo expectativas contempladas. Então, dado que tem as expectativas contempladas e que essas expectativas implicam no voto, tem como efeito o voto. Observe que podemos raciocinar da causa por efeito, mas também do efeito para a causa. O voto acontece quando tem expectativas contempladas. Tem expectativas contempladas quando há identificação. E tem identificação quando ocorrem valores em comum. Mas então, o efeito ocorre quando aparece como causa valores em comum. E então precisamos falar sobre valores. Observe que nesse jogo de raciocínio crítico aqui já usamos a ideia de causa e efeito. Falta agora usar aquela outra ferramenta, a teoria do campo de Pierre Bourdieu. E é exatamente essa ferramenta que vamos usar para falar sobre valores. Olha, Pierre Bourdieu desenvolve uma teoria muito interessante que ajuda a compreender como os valores são formados na sociedade. E, de quebra, como é que, por exemplo, como é que os políticos se comportam? Puxa, afinal estamos falando de votos, de políticos e eleitores. Mas, afinal, o que é isso? O que é um campo na teoria do campo de Pierre Bourdieu? É claro que vamos falar disso de uma maneira bem simples, e essa teoria é incrível, vale a pena procurar uma bibliografia boa sobre essas coisas para você ler sobre isso e entender isso. Isso é algo muito atual e nos ajuda a compreender muito da nossa sociedade. Mas então, conforme essa teoria, um campo, preste atenção, um campo é um espaço de posições sociais
estruturado. Puxa, a definição, né? O que é isso, gente? Vamos entender, vamos procurar entender isso por partes. Vai lá. Primeiro, campo é um espaço de posições sociais estruturadas. Espaço, como assim? Bom, não é um espaço físico, isso é um espaço abstrato. E é um espaço abstrato no qual eu coloco posições sociais. Puxa, mas o melhor é dar um exemplo. Puxa, imagine o campo dos políticos. Campo abstrato. De posições sociais. Lá naquele campo, quais são as posições sociais? Sujeito de ser vereador, deputado estadual, federal, governador, senador, presidente, e assim vai. E não esqueça também da turma dos assessores, indicado, as indicações políticas, assim por diante. Nesse campo político temos essas posições, né? São muitas, né? Observe que são muitas posições políticas. No campo econômico, temos mais ou menos algo similar. Empregado, gerente, o administrador, o CEO da empresa, o dono. Então, ali no campo econômico de uma empresa, né, temos também um espaço de posições sociais, tá certo? E sempre essas posições, digamos, vão das mais inferiores para as mais superiores. Isso aí. É um campo de posições sociais estruturado. Estruturado é isso. Eu consigo estruturar da mais inferior para mais superior. Tá certo? É claro que estamos simplificando o mundo. Cuidado com essas coisas. Tem patrão que é empregado também, né? Mas eu não vou entrar muito no detalhe disso, não. A ideia é a seguinte: se você olha em sua volta, você vai ver vários campos. E nesses campos, ali dentro, há uma certa estrutura de pessoas mais importantes para menos importantes. As pessoas se colocam em posições sociais nesses campos. Tem o campo da sua escola, o campo onde você trabalha, o campo da sua família, e tem também o campo do nosso país, esse campo enorme. Tá certo? Tem o campo dos partidos, né? Se você é advogado e vai ao fórum, lá é um campo, né? Existem pessoas, um campo de posições sociais bem estruturado, né? O juiz está lá em cima, em geral, né? Mas e os valores? O que esses valores têm a ver com o campo? Olha, os valores de uma pessoa são construções sociais resultantes de sua vida no campo. É mais ou menos assim, meu amigo. Dependendo do campo que o indivíduo vive, ele constrói em si certos valores. O indivíduo que vive numa tribo de índios, lá na Amazônia, tem valores muito diferentes de um indivíduo que vive na cidade de São Paulo. O campo lá é muito diferente do campo de São Paulo. Se o indivíduo for advogado em São Paulo, ou se for professor da USP, cada campo tem seus valores próprios. Poxa, é claro que isso é complexo, né? Como é que o campo define a formação dos valores nas pessoas? Por isso é que vale a pena ler o Pierre Bourdieu. Mas observe o seguinte: nosso país, esse é um campo grande. Nesse campo, temos inúmeros valores estabelecidos socialmente. Ou seja, são resultados de uma construção social no campo definido pelo nosso país. Veja o esquema para a gente raciocinar um pouco melhor. Representamos aqui o campo social Brasil. Nesse campo se formam valores definidos socialmente. Por exemplo,
Valores do nosso campo Brasil: liberdade, igualdade, fraternidade, honestidade, respeito, ser cristão. O ser cristão aqui não é ter a religião cristã, não. É seguir os valores cristãos. Há ateus que são cristãos. E há cristãos que não seguem a filosofia cristã. Opa, vale a pena pensar sobre isso. Mas, por exemplo, existem outros valores, digamos, não tão impactantes quanto esses aqui. Não ir à festa sem convite. Puxa, esse é um valor que temos nesse campo, Brasil, na nossa sociedade. Um outro valor interessante é esse aqui, ó, dissimular o não. A gente nunca fala não na lata, né? E isso incomoda os estrangeiros. A gente sempre dissimula o não. Mas a definição dos valores do campo é uma disputa permanente. Por quê? Tem valores que estão aqui mais ou menos na fronteira, que pode passar para dentro ou sair, né? Ou vir para o lado de fora. Por exemplo, Estado laico. Será que esse é um valor de fato no nosso campo? Tem muita gente que ainda defende que o Estado não precisa ser tão laico. Falar baixo. Tem gente que gosta de falar alto, às vezes é aceito, às vezes não. Dar gargalhadas em público. Tocar o outro, encostar no outro quando a gente está conversando. Mas, enfim, o fato importante é isso aqui, ó. Há uma disputa permanente sobre quais são os valores do campo, no âmbito do campo. Por quê? Olha, observe que mudou o campo, mudam os valores. Se você considerar um outro lugar, o Irã, por exemplo, o Estado é um Estado religioso, não laico. Se você for para esse campo aqui no Japão, é um valor daquele campo falar baixo. E se uma japonesa ri, ela leva a mão à boca. Faz isso com muita discrição, não dá gargalhadas em público. Conclusão disso aqui, é evidente que mudou-se o campo, mudam-se os valores. E que no Brasil temos mais ou menos valores como esses aqui. Portanto, a partir desse raciocínio que acabamos de ver, vivemos em um campo enorme, o nosso país. E nesse campo enorme temos valores em comum. Acontece que esse campo é muito grande, mano. O Zé, por exemplo, o Zé vive a sua realidade lá no seu campo, que é bem menor. Suponha que o Zé seja um policial. Ele vive no campo militar. Ali naquele campo militar existem posições sociais. Quais são as posições? Sargento, tenente, coronel, general e assim por diante. Há uma estrutura dessas posições, das inferiores para superiores. E observe o seguinte: o sujeito, para passar de uma posição para outra, tem que trabalhar muito. Ele tem que adquirir algo que a gente chama de capital social. Quanto mais capital social, mais ele sobe lá naquela estrutura, naquela hierarquia. Então, ali dentro daquele campo, o sujeito quer subir na hierarquia. E para ele subir na hierarquia, é necessário que ele aceite os valores inerentes ao campo. Se ele não aceitar os valores inerentes ao campo, meu amigo, não há como ele subir naquela hierarquia de posições sociais. Exemplo de valores do campo dos militares. Hierarquia, disciplina, honestidade, patriotismo são tipos dos militares, valores que eles defendem. Puxa, é claro, é de se esperar que um militar, um bom militar, tenha isso como valores. No caso dos políticos, é diferente, meu amigo. Político quer poder. O poder é um valor. Se o indivíduo aceita isso como um valor, dá para ele ser político. Mas aquele indivíduo que não tem o poder como um valor muito importante, ele nunca vai ser um bom político, ele não vai ser um político profissional. Mas então observe o seguinte: o campo que a pessoa vive define muito os valores que ela tem. Mas não é só o campo que ela vive, é claro que isso depende também
dos campos pelos quais ela passou no passado, desde a infância. Ou seja, por exemplo, além dos valores do campo dos militares, o Zé também tem outros valores. Aqueles valores que ele traz do seu campo familiar e dos campos que ele passou em sua vida desde a infância. Além disso, ele hierarquiza mais ou menos os valores, dos menos importantes para os mais importantes. Isso acontece também. O Zé faz uma fila de valores e ele coloca à frente os valores que acha mais importante. Por exemplo, como ele é militar, meu amigo, honestidade está lá em cima. Mas, puxa, é engraçado essa questão de hierarquizar valores, estruturar valores, pôr valores uns mais acima, outros mais embaixo. Como assim, né? Como é que isso ocorre, cara? Para entender melhor, vamos usar uma afirmação de Zygmunt Bauman, a nossa terceira ferramenta. Terceira ferramenta. Veja o que ele disse. A liberdade é inversamente proporcional à segurança. Ou seja, mais liberdade implica menos segurança. E mais segurança implica menos liberdade. Puxa, é incrível esse negócio, essa afirmação. Quando eu ouvi, puxa, eu falei, tenho que concordar com o Bauman. É assim mesmo, cara. Muitas pessoas, para terem mais segurança, abrem mão da liberdade. E temos também pessoas que não abrem mão da liberdade e não se importam tanto com a segurança. É assim mesmo. Pense nisso, cara. Vale a pena. Mas então, conclusão. Se olharmos para o Zé e para o Tião, eles até podem ter muitos valores em comum. Mas, em geral, tais valores podem ser estruturados de forma diferente. Tudo vai depender de suas histórias de vida. Observe nessa folha, essa linha, que vai da infância à fase adulta. Na infância, o indivíduo vive em vários campos que se sobrepõem. O mesmo acontece na sua fase adulta. Tem o campo da escola, da família, do trabalho e assim por diante. Nessa história, da infância à fase adulta, passando por vários campos, o indivíduo não só estabelece os valores, mas os estrutura, dos menos importantes para os mais importantes. Suponha, por exemplo, que o Zé estruturou seus valores dessa forma. Essa é uma estruturação fraca, evidentemente. Não é que ele está falando que a honestidade é incondicionalmente mais importante que ser cristão, o rigor com a lei e assim por diante. Há coisas que estão aqui do lado, segurança é importante, parece ser tão importante quanto isso e isso. Por isso é que estamos falando que isso é uma estruturação fraca, não é que isso é inegavelmente mais importante do que isso. Ou seja, o que o Zé tem é um sentimento de uma estruturação fraca, mais ou menos desse jeito. Ele, sem muitas razões para ele próprio, ele parece estar sempre levando em conta que a honestidade é mais importante que essas coisas. A Maria, por outro lado, estrutura de forma diferente. Para ela, respeitar é mais importante. Liberdade é mais importante. Direitos humanos é mais importante do que essas outras coisas, que o rigor com a lei, por exemplo. Mas a Maria pode considerar segurança e honestidade coisas que estão aqui no meio aqui também. Então, observe. Pessoas diferentes, que têm até os mesmos valores, mas valores estruturados de forma diferente em uma estruturação fraca. E a questão do vó? Como é que fica? O Tião e o João, que são os candidatos, sabem dessas coisas que estamos falando. Pô, cara, se há alguém esperto no mundo, é o Tião e o João. São os candidatos. E no campo dos políticos, o objetivo é se ascender nas posições sociais.
Ou seja, o objetivo é o poder, chegar lá em cima, ser presidente. É claro, meu amigo, a disputa é acirrada e vale tudo. Então, o Tião quer seduzir o Zé e diz, por exemplo, eu sou honesto, eu sou cristão. Além disso, ele fala mais coisas. Além disso, ele vai além. Diz que o João não é honesto e nem cristão. E o João? O João quer seduzir a Maria. E diz, por exemplo, que é defensor do respeito às minorias. Fala de liberdade e de direitos. E também diz que o João não é afeito a esse tipo de respeito. Puxa, interessante, né? Lembra da propaganda eleitoral. Inicialmente o candidato falava mal do outro. Tudo que ele não é. E aí agora começa a propaganda do candidato. Era sempre assim. Então um jogo de construção dos valores, da apresentação dos valores que ele defende, e também um jogo para mostrar que o outro não tem esses valores. E o Zé e a Maria, que são os eleitores, puxa vida, é claro que eles se perguntarão até onde isso é jogo de marketing, meu? O que é sincero? Puxa, o objetivo dos políticos no seu campo é o poder, meu amigo, não necessariamente satisfazer pessoas. Olha, é duro, mas infelizmente as coisas são assim mesmo, né? E o Tião acaba conquistando o voto do Zé e o João o voto da Maria. Observe o esquema da eleição, da propaganda eleitoral. O Tião diz que é honesto, cristão e é rigoroso. E diz que o João não é honesto, não é cristão e não é afeito ao rigor. O João diz que respeita as pessoas, a liberdade, os direitos humanos, e diz que o João não respeita, não se importa com a liberdade nem com os direitos das pessoas. Tais fatos são colocados para o Zé e a Maria. Mas, do ponto de vista do Zé e dos seus valores, estruturados de certa forma, tal quadro coincide, se identifica mais com o quadro do João. E a Maria coincide, se identifica mais com o quadro do João. É por isso que o Zé se identifica com o Tião e a Maria com o João. Observe que a conclusão da identificação independe de muitos aspectos da personalidade do Zé e da Maria, meu amigo. Pensar sobre essas coisas desse jeito é duro, né? Parece que isso nos tira os nossos sonhos. Puxa. Mas é assim mesmo. Argumentar logicamente, raciocinar criticamente, nos mostra a realidade como ela é. É tudo um jogo em seus campos. Mas e o meu casal de amigos? Aquele casal que eu falei no início da nossa conversa. O meu amigo trabalha na Polícia Federal e a esposa dele é uma defensora pública. Até parece que esse meu amigo é o Zé e a mulher dele é a Maria. E o marido não entendia porque a sua mulher tinha votado no João. Afinal, para ele, a escolha óbvia deveria ser o Tião, meu amigo. Como que aquilo poderia ter acontecido? Do ponto de vista dessa argumentação, que leva em conta as implicações lógicas, causa e efeito, a teoria do campo e aquela afirmação, por exemplo, do Zygmunt Bauman, e é claro,
tudo de uma forma bem simplificada, aquilo ocorreu pelo seguinte: apesar do meu amigo e sua esposa terem muitos valores em comum, pois vivem em um campo familiar e se amam, e também no campo bem amplo da sociedade e do país, a estruturação desses valores se deu de forma diferente. Isso ocorre porque, apesar de formarem um casal, possuem histórias diferentes, histórias de campos de vida diferentes. Bom, por isso, estruturaram seus valores de forma diferente. Isso é, o meu amigo e a minha amiga possuem valores em comum, mas estruturados de forma diferente. E, por isso, votaram de forma diferente. Não porque não se amam. É isso mesmo. A escolha tem nada a ver com falta de amor. E nem com a inteligência de cada um. Isso se deve a histórias diferentes. E a construção e a aceitação de valores nos campos sociais. É assim mesmo. Em geral, amamos pessoas que podem possuir histórias bem diferentes das nossas. Conclusão de tudo isso. Se o seu melhor amigo, seu irmão, sua amada ou amada votar diferente de você, puxa, não fica chateado, não. Isso não tem nada a ver com você. Você não é causa. A causa é que nossos valores são socialmente construídos e temos histórias diferentes, que são causadas por nossa passagem por campos sociais diferentes. Olha, para finalizar, é importante dizer o seguinte: é claro que essa argumentação que apresentamos é muito superficial e incompleta, meu amigo. Claro que é. Isso aí eu diria, é quase um divertimento. Foi uma conversa de alguns minutos. E por isso, é claro, tem defeitos óbvios. Por exemplo, não leva em conta a emoção das pessoas. A falta de poder de compreensão das pessoas, ou a motivação das pessoas. E como exatamente formamos e estruturamos nossos valores. E como os políticos efetivamente trabalham em seus campos para conquistarem nossos votos. Isso é importante. Tem muita literatura sobre isso, muito interessante. Mas, de qualquer forma, é um começo. Pode ser considerada como um começo motivador. Um bom tema de estudo. Por exemplo, aprofundar nessa questão de como são formados nossos valores e como eles influenciam nas nossas decisões, principalmente na escolha do voto. Esse é, com certeza, um tema interessante, né? Vamos lá, meu amigo. Estude a argumentação lógica, Pierre Bourdieu, Zygmunt Bauman, sociologia e resolva melhor essas questões para nós. Vamos lá, se motive.